pecado e seus efeitos entraram na raça humana por Satanás. A salvação e seus efeitos entra na raça humana por aquele que desfaz as obras de Satanás. Alguém pode falar o nome dele? Jesus. O pecado foi introduzido no mundo pela comunicação. O pecado foi introduzido no mundo pela comunicação. A serpente fala no versículo 1. Eva fala no versículo 2. Eva fala no versículo 3 com a serpente. A serpente fala no versículo 4. E ela fala ao seu marido: come. E ele não fala. Ele tinha que falar, mas ele cala a boca. E essa geração que eu faço parte, no contexto social, quer nos calar. Se eu prego sobre pecado, eu sou polêmico. Se eu provo na Bíblia que a igreja tem que julgar, é polêmica. Se prega contra o adultério, é polêmica. Então, se quem prega a verdade é polêmico, quem não prega a verdade é covarde. Eu prefiro te entristecer 40, 50 minutos de uma mensagem minha. Eu liguei para um pregador coach e eu disse: me ensina a ser assim. Me ensina a falar desse jeito. Mano, você faz assim porque você pode falar as mesmas coisas para um público diferente, de um modo diferente. Eu disse: então fala. E foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi me estressando, mas eu consegui ficar na minha. E eu fui orar, e o Espírito me disse: eu não te chamei para entreter bodes, eu te chamei para alimentar ovelha e converter bodes, ou expulsá-los. Então eu prefiro te entristecer 40, 50 minutos de mensagem para você se alegrar por toda a eternidade, do que te alegrar 40 minutos e você se entristecer no inferno para sempre. Então a comunicação deve ser verdadeira. Adão se cala, serpente cala a boca, capeta cai fora. Eva, vem cá Eva, tu tem problema falando com o bicho? Eva, por que a gente não ora? Eva, por que a gente não fala com Deus? Ei maridão, ei maridão, se você não falar na sua casa, a serpente vai falar. Ei pastor, se você não falar naquela congregação, a serpente vai falar. É pela comunicação tão rápida na nossa geração que o pecado se multiplica e afronta Deus. Judas capítulo único, versículos 14 e 15. A Bíblia diz que Enoque já profetizava o juízo de Deus no capítulo 5 do Gênesis. E Enoque profetizou que Deus traria juízo sobre as palavras dos homens. Ou seja, Deus era afrontado nas comunicações. Deus é zombado nos grupos de cantores, pregadores e líderes. Os dons espirituais enriquecem youtubers com sua visão crítica. Palhaços do púlpito ou dos púlpitos se desenvolvem através de sua comunicação, distorcendo a doutrina, distorcendo a palavra, levando milhões consigo para o inferno.
A rede esgoto de televisão, pela sua comunicação, diz: droga é normal, aborto é normal, desrespeito aos pais é normal. Pela comunicação, o diabo que fala, Eva que escuta e Adão que se cala. A quem Deus disse a verdade? A Adão. A quem Deus deu autoridade? A Adão. E Adão se calou. Alguém vai te dizer: cuide de sua vida, crentinho. E você, em nome de Jesus, responda: se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para cuidar da vida dos outros também. A igreja tem que falar. Aí a gente diz: pregue, se possível, use as palavras. Que bonitinho. Porque a pregação é com comportamento. Não! Não é só comportamento. É comunicação. Fale, repreenda, exorte, com verdade, com preparo, com Bíblia. Gostou não, né? Vai no bico, tá, Felipe? Porque os frescos sempre estão ainda na internet. Nossa, o pastor bebe a garrafa no bico. É na boca. Em sétimo lugar, o pecado foi introduzido pela tripla tentação: desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. A tripla tentação: desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. O casal viu soberba dos desejos dos olhos, desejou desejo da carne e comeu para ser como Deus, soberba da vida. Filho, vigia com o seu olhar. Faça aliança com os seus olhos. Cuidado com a comparação, minha irmã. Cuidado com o que ouve, irmã. O pecado foi introduzido por essa tripla tentação, assim como Jesus em Mateus 4. O diabo mostrou todos os reinos, o desejo dos olhos. O diabo disse: transforma pedra em pão e come, o desejo da carne. E o diabo disse: se lança daí abaixo, para que todos vejam quem tu és, a soberba da vida. Adão perde no jardim, Jesus vence no deserto. Qual é a conclusão se eu já fechei os atalhos? Eu te mostro o caminho. Só quem está no caminho vai entender a profundidade dessa palavra. Só quem está no caminho vai se alegrar com a conclusão dessa mensagem. O pecado e seus efeitos entraram na raça humana por Satanás. A salvação e seus efeitos entra na raça humana por aquele que desfaz as obras de Satanás. Alguém pode falar o nome dele? Jesus. O diabo distorceu o caráter da divindade,
Mas em Cristo, o caráter da divindade é revelado. Deus é amor, Deus é a verdade, nele não há pecado algum. O pecado entrou no mundo através da insatisfação, mas a salvação entra no homem quando ele reconhece que sua maior riqueza é ter a vida de Deus. Irmão, lembra de Davi? Segundo Samuel, capítulo 11 e 12, narra a queda de Davi. Aí Natã vem a Davi, me escute por favor, e diz assim: eu, o Senhor, te tirei de trás das malhadas, eu te dei o trono, eu destruí os seus inimigos, Davi. Agora, se você quisesse mais, eu te daria. Mas Davi tirou os olhos do que tinha e colocou os olhos naquilo que não possuía. Olha Asaf, igual eu e tu, igual tu e eu, no Salmo 73, verso 2 a seguir, preste bem atenção. Quanto a mim, quase eu me desviei. 3, eu tinha inveja dos orgulhosos. Olha só, a insatisfação pela comparação. 4, eles levam uma vida sem sofrimento. 5, eles não enfrentam dificuldades. 6, eles ostentam orgulho, se vestem de crueldade. 7, seus olhos cobiçam sempre mais e mais. 8, zombam e falam somente maldades. 9, falam como se fossem donos do céu. 10, o povo está sempre com eles. 11, eles se perguntam: será que Deus sabe do que a gente faz? 12, eles desfrutam uma vida tranquila e suas riquezas se multiplicam. 13, eu disse: em vão mantive meu coração puro, em vão me esforcei para ser íntegro. 14, 16, todo dia enfrento problemas. 15, se eu falasse como eles, eu teria traído o meu povo. 16, eu tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. 17, até que entrei no santuário do Senhor. Quando eu fiz isso, eu entendi o fim dos ímpios. Eles estão num lugar escorregadio. 19, eles serão destruídos de repente. 20, Deus vai rir das ideias deles. 21, meu coração se amargurava, porque eu estava despedaçado por dentro. 22, fui tolo e ignorante. 23, mas eu pertenço a ti, Senhor. 24, o Senhor me guia com o teu conselho, o Senhor me conduz a um destino de glória. Aí agora, irmão, ele para de se comparar e ele vence a insatisfação, olhando para o céu e perguntando: quem tenho eu no céu além de ti? Quem na terra eu desejo mais do que a ti? Assim o Espírito Santo nos diz: não se compare com os ímpios. Você tem a maior riqueza, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O diabo introduz o pecado no mundo quando ele faz com que o homem pense que pode ser como Deus. Mas a salvação foi introduzida no mundo quando aquele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou semelhante aos homens, para resgatar os homens e trazê-los de volta a Deus. Em
último lugar, o pecado entrou no mundo através da comunicação entre serpente, Eva, Adão. E a salvação entra no mundo, entra na vida do homem através da palavra comunicada. Aí eu te pergunto, você me pergunta: que palavra é essa, pastor? E eu te digo, irmão, irmã, a palavra encarnada, Cristo Jesus. A palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. E a palavra anunciada, a pregação do Evangelho. Se você entende que só há a palavra comunicada de Deus a nós, Cristo, a palavra inspirada por Deus para nós, a Bíblia, e a palavra pregada, você entenderá como Deus desfaz as obras de Satanás. O diabo derrubou o homem, e todos os homens diziam: não nos levantamos mais como homem. Então Nimrod tenta ser Deus, Nabucodonosor tenta ser Deus, os Césares tentaram ser Deus, Herodes tentou ser Deus, porque eles diziam: como homem a gente não consegue vencer. Aí o diabo vem a Jesus e disse: se tu és filho de Deus, se tu és Deus, prova para mim que tu és Deus, prova para mim, porque só como Deus você me vence. Olha como que Satanás é desrespeitoso com a divindade que se tornou homem. Aí Jesus olha para Satanás e diz: não, eu não vou te vencer como Deus, nem só de pão vive o homem. Você derrubou o homem, então eu vim como homem para derrubar você. Ah, meu Deus do céu, tem gente que não entende. Eu repito. Você derrubou o homem, fez o homem pensar que o homem nunca mais venceria Satanás. Então eu, sendo Deus, me fiz homem para te vencer como homem, para mostrar para a minha igreja que mesmo humanos, eles podem vencer. Humanos cheios do Espírito. Aí o diabo disse a Adão: come. E Adão disse: eu como, e não tenho mais a comunhão com Deus. Quem está me ouvindo? Aí Jesus salvou você. Aí você vem na ceia. O diabo disse: come. E Adão tomou, comeu, caiu. Aí Jesus salvou a gente. Partiu o pão e disse: tomai, comei, é o meu corpo partido por vós. Aí você pega o pão na ceia e come. E quando você come, você está dizendo: eu resgatei em Cristo a comunhão com o meu Deus. Obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Se esta mensagem edificou sua vida, clique em curtir e inscreva-se para acompanhar novos vídeos no canal. Compartilhe com mais pessoas essa palavra de fé, para que mais vidas sejam abençoadas. Confira na descrição desse vídeo nossa recomendação de cursos teológicos para fortalecer seu ministério. Nos vemos na próxima mensagem edificante. Que Deus te abençoe.